Vamos iniciar nossos corações nesse momento, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós unidos na fé, no amor, com boa vontade. E nesse instante, cada um de nós sentado de uma maneira bem cômoda nas cadeiras, recebendo nesse momento o abraço amigo de nosso anjo de guarda, nos acalentando, para que nossa mente fique propícia a ouvir lições grandiosas de elevação espiritual, as quais, através da palestra a ser proferida, vamos aprender, outras recordar. A intenção sempre é, se possível, pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia. E assim evoluirmos cada vez mais, unidos espiritualmente, cada um de nós crescendo na essência e no amor de Jesus, nos tornando criaturas humanas cada vez melhores. Por isso estamos aqui. Vamos aproveitar a palestra que tantas lições nos traz e que tantas amor faz ampliar em nossos corações. E assim vamos pensar, refletir e orar nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, na noite de hoje, nossa irmã, nossa amiga Cacilda, que vai proferir a palestra da noite de hoje. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Aí no fundo, todos me ouvem? Bom, como foi dito, né, nós vamos falar um pouco sobre os laços de família. Eu queria, como sempre, agradecer a oportunidade da casa, né, pelo convite e dizer, como todas as vezes, né, que esse convite é muito mais grandioso para quem está aqui na frente falando para vocês, porque os ensinamentos, primeiro, é para aquele que está aqui, né? No meu caso, né? Então, primeiro para mim e depois para vocês, porque meus ouvidos estão mais próximos da boca que fala, né? Então o aprendizado primeiro chega a mim mesma, e também, assim como vocês, estou aqui encarnada nessa escola espiritual que é o planeta Terra, e nós estamos aqui todos, né, com uma missão, que o Luiz muito bem disse na oração agora há pouco, né, que nós estamos aqui para evoluirmos. Então, quiçá, né, essa nossa conversa, essa nossa reflexão de hoje sirva para que muitos de nós, inclusive eu, possamos sair daqui pensativos e que possamos, ao longo da semana que se inicia, refletir um pouco mais sobre o que é a família, para que ela serve e o que nós estamos fazendo, né, na nossa família consanguínea, na nossa família espiritual, e que nos sirva então para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora moral e espiritual, principalmente. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? E como nós vamos falar de família, eu ouvi, né, há pouco tempo a Maíse Braga, eu acredito que muitos de vocês aqui devem conhecer, né? A Maíse é uma espírita, né, trabalhadora na causa, que trabalhou ao lado de Chico Xavier, inclusive, e aqueles que não conhecem, tem muitos vídeos dela na internet, eu sugiro que procurem, de grande valia, assim, ela tem muitas histórias, principalmente histórias com Chico, né?
E numa dessas palestras dela, enfim, eu ouvi ela fazendo uma definição de família que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né, ou nunca tinha feito essa reflexão. E ela diz o seguinte, que a família é tão importante, que o espírito mais evoluído, encarnado aqui no planeta Terra, que poderia ter chegado aqui no planeta Terra da forma que ele quisesse, escolheu ainda assim aqui chegar por intermédio da família, que é o nosso irmão maior Jesus Cristo. Ele escolheu um lar para nascer, né? A mãe e o pai, a família, né? Veio por intermédio da família encarnar aqui entre nós. Ele poderia ter escolhido chegar aqui da forma que ele quisesse, né? Mas ainda assim ele preferiu escolher vir até o planeta Terra através da família. Isso para mostrar a importância tamanha da família. E apesar de, nos dias atuais, a gente ainda achar, né, muitas pessoas, inclusive, acharem que a família é uma instituição falida, né, nós sempre vamos, ela nunca vai desaparecer, nós sempre precisaremos da família, porque é através da família que nós nos desenvolvemos, moral e espiritualmente falando, principalmente, né? Também, é claro, tem as questões materiais, corporais também, mas principalmente o desenvolvimento moral e espiritual. E é através da família, é no ambiente familiar que nós aprendemos digamos, nos comportar também no ambiente em sociedade. Então, o ambiente familiar é o menor núcleo, né, em sociedade que nós temos. E é ali que nós aprendemos valores, que nós aprendemos responsabilidades, que nós aprendemos o amor, né, colocar em prática o amor, o perdão, a paciência, né? Todas essas virtudes que nós precisamos para nos melhorarmos, né? Então, a família, longe de acharmos que é apenas um grupo de pessoas que vivem ali no mesmo lar, ou pessoas que têm uma ligação por conta de ancestralidade, né, de laços consanguíneos, mais do que isso, nós temos uma missão juntos, né? As famílias se formam não por acaso, né? As famílias, elas vêm com um propósito, que é justamente de nos auxiliar nessa missão de nos melhorarmos moral e espiritualmente. E é fácil? Não, né? Falando assim em família, parece que é tudo muito perfeito, né? Lembra muito aqueles, assim, da minha idade, um pouco mais, vão lembrar, né, da família Doriana, né, que a gente tinha um comercial de televisão que era a família perfeita, né? Não existe família perfeita, né? Por mais que nós vivamos em harmonia em nossos lares, ainda assim temos dificuldades, temos problemas. Outros tantos, nem essa harmonia toda existe, né? Quantos lares a gente conhece, né, talvez conviva, em que tem grandes dificuldades ali. E nós vamos falar, inclusive, sobre essas dificuldades, né, o porquê disso tudo. Porque, na verdade, existem dois tipos de família, né, as famílias consanguíneas, né, que são os laços corporais que nós estabelecemos, o laço de consanguinidade, né, que são os laços biológicos, digamos assim, e tem as famílias espirituais, que esses são os laços espirituais, né? Então, nós estamos ligados por algo além da consanguinidade, além da questão material, biológica, né? Os espíritos estão ligados por afinidades, de fato. Então, quando eu disse, há pouco tempo atrás aqui, que as famílias não se formam por acaso, né, nem
aquelas em que há desafetos e nem aquelas em que haja afetos, né, afinidades. Elas não se formam por acaso, elas se formam por necessidade. Então, né, se o objetivo das famílias é promover a nossa evolução moral e espiritual, né, então esses espíritos afins ou não, né, se reencontram e encarnam num mesmo ambiente familiar, justamente para colocar em prática esse propósito de melhora, né, moral e espiritual. É o teste, vamos assim dizer, né, que eles são colocados à prova, esses espíritos, para testarem, como eu disse, né, testarem amor, perdão, caridade, paciência, resignação, tolerância, né? E tudo isso a gente consegue identificar nos nossos lares, né? Eu acredito que todos aqui já tenhamos passado por todas essas provas, digamos assim, né? Todos aqui tivemos oportunidade de, nos nossos lares, ter afeto, amor, mas também desavenças, né? Outras oportunidades em que nós tenhamos que colocar em prática nossa paciência, nossa tolerância, né? Outras que o outro, né, familiar tem que ter tolerância conosco, porque nós é que muitas vezes saímos da casinha, não é? Então, todos nós somos testados a todo momento dentro do ambiente familiar. E esse ambiente familiar é que nos, digamos, capacita para vivermos na sociedade. Então, daí a grande importância de um lar, né, de uma família, para o nosso, para a nossa formação, para que nós possamos ter condições, inclusive, de viver em sociedade. E daí a importância tremenda do papel dos pais, principalmente na formação dos filhos, né? E aí a gente cai numa outra questão, né, que atualmente a gente tem observado muito, né? Antigamente, os pais, as famílias, né, tinham uma grande quantidade de filhos. Hoje em dia, nós já vemos que não é mais assim, né? Um casal geralmente tem 2, 3 no máximo, às vezes um só, e ainda, na atualidade, muitos casais que não têm filhos, né? Por opção, outros talvez não, mas a grande maioria por opção, né? E nós não temos aqui que questionar as escolhas de cada um. Até porque Maíse, numa dessas palestras em que fala justamente desses laços de família, ela faz uma observação muito importante, que a responsabilidade dos pais é tamanha que, se for para fraquejarmos, é preferível que não façamos a escolha por ser pais. Ou seja, se nós acharmos que aquela tarefa de fato é de uma envergadura tão grande, uma responsabilidade tamanha, é preferível então que nós não assumamos essa responsabilidade do que assumirmos e depois abandonarmos. Porque quantos pais nós vemos, principalmente pais, né? As mães nem tanto, mas há exceções também. Mas quantos pais nós vemos que, com o fim do casamento, acabam com o vínculo com os filhos também? Quantos pais se fazem ausentes após uma separação? Porque muitas vezes o casamento não é para sempre, de fato, né? Há essa possibilidade, não é preciso que a pessoa conviva com o outro, né, até
que a morte os separe, né, a morte corporal, se de fato aquilo não traz felicidade para nenhum dos dois, não traz mais crescimento, evolução para nenhum dos dois, né? É preferível então que cada um siga o seu caminho, mas os filhos não. A gente não pode romper esse vínculo com os filhos. Então, ela chama atenção para isso, que é muito mais importante, digamos assim, né, é preferível que o casal se abstenha de ter filhos se for para, digamos, perecer na tarefa de pais, né? Porque é uma tarefa de extrema valia, de extrema complexidade, porque os pais são responsáveis pela formação e encaminhamento daquele espírito que ali reencarnou naquele ambiente. E muitas vezes lembrando que esse espírito talvez nem seja um espírito afim, não seja uma afinidade desses pais. Talvez, inclusive, seja um antigo inimigo que reencarne ali naquele lar justamente para restabelecer esses laços que em algum momento se romperam, né? Então, é de extrema valia o trabalho de educadores, né, dos pais. Os primeiros educadores, na verdade, do espírito, começam dentro do lar com o papel dos pais, né? E como eu acabei de dizer, muitas vezes são espíritos difíceis que reencarnam e estão juntos no mesmo lar, porque são espíritos inimigos, né? Talvez viveram várias encarnações como inimigos, e a única forma que a espiritualidade conseguiu de tentar reverter essa situação foi colocar dentro do mesmo lar, né, com um laço familiar consanguíneo, para que talvez então conseguisse transpor essa barreira, né, da inimizade, da diversidade desses espíritos, né, das divergências, para poder pôr fim a essa inimizade e que então ele prevaleça nessa relação o amor, né, o perdão, enfim. E aí eu me lembro justamente de uma história, né, contada por Maíse. Ela conta muitas histórias, e uma delas é justamente a respeito de espíritos que encarnam no mesmo lar, né, e que não são espíritos afins. Ela conta que presenciou, inclusive, né, na década de 70, em Brasília, isso no centro que ela frequentava, ela presenciou um casal de orientais que tinha um filho de 4 anos e um recém-nascido. E o filho de 4 anos já havia tentado matar o irmão por mais de uma vez. Primeiro tentou bater com um castiçal na cabeça do bebê, depois tentou com uma faca, e os pais não tinham mais sossego, eles não conseguiam nem dormir direito, porque de tamanha preocupação em proteger o bebê e o menino de 4 anos também, né, para que não fizesse nenhuma besteira com o irmão. E foram até esse centro, e Dr. Bezerra de Menezes, então, em uma manifestação, disse que aqueles espíritos reencarnaram por muitas vezes como samurais, que eram os guerreiros antigos, né, lutadores, e eram inimigos. E nessas diversas encarnações, eles tiraram a vida um do outro, né? Um vinha e tirava a vida do outro, e na próxima do outro, enfim. E ficou uma inimizade incessante, né? Eles, por várias encarnações, buscando um ao outro, né, para tirar a revanche, digamos assim, da encarnação anterior. E aí, Dr. Bezerra, então, orienta os pais com uma lista, né, de itens, de coisas que eles deveriam seguir
até os 7 anos de idade do maior, né, que eles deveriam fazer aquele acompanhamento minucioso, porque com os 7 anos de idade, o espírito completa, de fato, vamos dizer assim, o seu amadurecimento na carne, e ele tem o esquecimento total das encarnações anteriores. Até os 7 anos ele ainda tem algumas lembranças, e por isso, então, que ele lembrava desse espírito inimigo que estava ali ao lado dele, né? E a partir do 7, então, ele teria totalmente apagado, e aí, então, o Dr. Bezerra chama a atenção dos pais para o papel de suma importância que eles deveriam desempenhar na vida desses filhos, né? Ensinando a eles o amor mútuo. Né? Então, olha só a tarefa dos pais na formação do espírito filho. Né? E o fracasso nessa tarefa importa também no fracasso dos espíritos filhos. Né? Porque se os pais não conseguissem transmitir, né, o amor entre irmãos, o amor fraternal, o perdão, a caridade entre eles, dificilmente esses espíritos conseguiriam perdoar-se nessa nova oportunidade que estavam tendo. Então, né, para demonstrar que o papel dos pais é de extrema importância, de extrema valia na formação dos espíritos, e que nós não podemos relegar, né, esse papel, como muitas vezes muitos pais têm feito atualmente. Né? Infelizmente, a gente tem visto uma exposição das crianças hoje em dia às telas, né, de computadores, de celulares, e a gente não vê mais o papel ativo dos pais na vida desses filhos, que muitas vezes, para poder agradar os filhos, deixam os filhos fazer tudo o que querem, na hora que querem, da forma que querem. Isso não é o verdadeiro papel de pai e mãe. Amar também significa, muitas vezes, a gente estabelecer limites, a gente dizer não, a gente dizer o que é preciso na hora correta, né? Porque isso vai ser importante para a formação desse espírito. Nós não podemos, né, com a desculpa de que muitas vezes nós passamos, né, enquanto pais, passamos o dia todo no trabalho, né, atarefado, e quando nós temos oportunidade de estar com os filhos, nós temos que aproveitar essas oportunidades para transmitir a eles valores essenciais. E não simplesmente, né, a gente querer uma folga, né? Porque eu cheguei em casa cansado, né? O meu filho quer brincar comigo, mas eu dei o celular lá para ele jogar um joguinho, alguma coisa, porque eu estou muito cansado. Então é aquilo, né, que Maíse dizia lá para a gente: se você acha que você não tem condições de exercer o papel de pai, de mãe, não o seja, né? Porque é um papel de extrema importância. E nós não podemos relegar a terceiro, nem, né, a internet, as redes sociais que estão aí, para poder ocupar esse tempo que, de fato, tem que ser ocupado pelos pais. É muito importante que o filho receba essas orientações, receba esses ensinamentos, e mais que isso, que ele receba exemplos, porque muitas vezes os exemplos dos pais falam mais do que qualquer ensinamento. Né? Meu companheiro está aqui, ele sempre lembra dessa história que aconteceu com um amigo dele de trabalho. Né? Ele era fumante,
e em casa ele tinha o hábito de fumar, e ele acabava de fumar e jogava, né, aquilo que a gente chama a guimba do cigarro, né, jogava no quintal. Acabava de fumar e jogava a guimba no quintal. Um dia à tarde, quando ele chegou do serviço, o menino dele, em torno de 3, 4 anos, né, disse para ele: pai, olha o que eu aprendi a fazer. Foi lá no quintal, no chão, lá entre as pedras, que tinha as bitucas de cigarro, catou lá uma guimba e fez né, como se ele estivesse fumando e aí jogando, do mesmo jeito que o pai fazia. E depois desse dia, o pai decidiu que iria parar de fumar, porque entendeu que ele era um péssimo exemplo para o filho. Né? Então, por isso que eu disse, né, que muitas vezes o exemplo é muito maior do que qualquer palavra. Talvez a gente fique ensinando muitas coisas e esqueça de passar os exemplos que de fato valem a pena, né? Ou como aquela historinha, né? Que o menino toca o telefone e o menino atende, né? E chama pela mãe, pede pela mãe, e ele, só um minutinho, e ele vai lá para a mãe e diz, né? Tal pessoa no telefone. E aí a mãe diz para a criança, vai lá e diz para a pessoa que a mamãe não está. E aí ele pega o telefone e fala assim, olha, minha mãe mandou dizer que ela não está. Né? Então, isso é engraçado até a gente falando, né? Mas olha só que tipo de exemplo aquela mãe estava dando para o filho, não é? Então, é por isso que os exemplos muitas vezes falam mais do que muitas palavras. Né? Então, nós, enquanto pais, também temos que ficar atentos em relação aos exemplos que nós temos sido para os nossos filhos. E não só pais biológicos, né? Pais afetivos, pais de convívio, porque as nossas famílias, né, como eu disse lá no início, nós temos as famílias consanguíneas, mas nós temos as famílias espirituais. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que às vezes um vizinho, um amigo, a gente tem mais afinidade, né, igual ou maior até do que alguém da nossa própria família? E às vezes a gente pensa assim, né, nossa, essa pessoa eu considero como meu irmão, ou às vezes eu gosto mais até do que o próprio irmão, né, porque às vezes tem uma desavença ali dentro de casa, no laço consanguíneo, às vezes aqueles irmãos nem têm tanta afinidade assim, mas eu tenho uma afinidade muito maior com alguém que não é meu parente familiar consanguíneo, né, não é meu parente biológico. Isso acontece porque esses espíritos, né, esses laços espirituais, por afinidade, não significa que a gente vai encarnar na mesma família consanguínea. Né? Mas nós vamos, de alguma maneira, nos encontrarmos para também evoluirmos juntos, né? Nesse plano material e, quiçá, em outros. Com certeza, os laços por afinidade, eles são muito mais vinculantes do que os laços por necessidade, né? Porque esses espíritos, por exemplo, que talvez encarnem em nossa família ou não, e que sejam nossos desafetos, talvez a gente se encontre por uma encarnação só. Se a gente conseguir resolver o problema, que maravilha, a gente não precisa se encontrar mais, nós não temos nenhum vínculo, restabelecemos a paz entre nós e cada um segue a sua jornada. Os espíritos afins não. Esses se encontram tanto no plano material quanto no plano espiritual por uma infinidade de vezes, porque o próprio nome está dizendo, espíritos afins, né, que têm afinidades, eles vão trabalhar, vão estar de alguma maneira sempre juntos, em contato, porque é por escolha, por amor, né? É um sentimento sublime. Os desafetos não. Os desafetos é porque a gente precisa ajustar alguma coisa, alguma equação, né, que precisa ser resolvida ali. Mas os espíritos afins não.
Então, por isso que esses laços são inquebrantáveis e são duradouros, né, pela eternidade. E os desafetos nem sempre, né, exceto se a gente demorar muito, né, para se restabelecer com esses desafetos, então a gente vem, né, durante muitas encarnações tendo que conviver até a gente conseguir reparar isso, né. Eu me lembro também de uma historinha do marido que convivia com a mulher que era muito geniosa, né, muito difícil, e ele deixava ela fazer tudo do jeito dela para não ter problema, para não ter que ouvir, né? Então tudo que ela queria, ele fazia, né? Muitas vezes deixando de colocar a própria vontade, deixando muitas vezes de fazer o que ele gostaria, né? Só para poder agradar, para não ter problema, para não ter briga. Então, ele simplesmente deixava ela tomar as rédeas de tudo. E ela desencarnou, né? E depois de um tempo, ele também desencarna, né? E quando ele chega no plano espiritual, né, esperando lá para onde é que ele ia, e de repente ele encontra com a esposa. E aí, né, ele falou assim, olha, mas nós já resolvemos, né, era até que a morte nos separe, e a morte já nos separou, então já cumpri minha missão com você. E aí vem o guia espiritual e diz assim, olha, não é bem assim, né, porque você só suportou, né, então você não trabalhou com aquele espírito de maneira a auxiliar no crescimento dela também. Você simplesmente deixou que ela fizesse as vontades. Então, infelizmente ou felizmente, né, vocês terão que reencarnar juntos de novo e passar por tudo de novo, né? Porque muitas vezes, né, a gente acha que simplesmente, eu vou deixar. Não é assim. É lógico, né, a gente não precisa quebrar o pau, não precisa, né, fazer barraco e tudo mais, mas um bom diálogo, estabelecer metas entre o casal, né? Olha, eu gostei disso, não gostei disso, hoje é a sua vez, outro dia é a minha, enfim, né? São coisas que fazem parte do relacionamento, né? Não é simplesmente fazendo, né, as vontades de um e outro sendo negado o tempo todo. O casal é um eterno equilíbrio, né, a busca do equilíbrio, né, lógico, a gente nunca está sempre no mesmo patamar, mas a gente está buscando ali. É claro que um dia um pouquinho acima, o outro, e assim a gente vai buscando se equilibrar, né, e é essa justamente a essência, né, dessa busca contínua. E aquele senhor, infelizmente, né, não tinha entendido isso. Ele achava que deixando a mulher fazer as vontades dela, que para ele já estava tudo ok, né? Ele já estava cumprindo a missão dele. Mas depois, então, teria que voltar para poder aprender esse equilíbrio. Então vejam vocês que nada nas nossas vidas é em vão. O tempo todo nós estamos aqui colocando em prática, né, e colocando em teste, colocando a fogo as nossas escolhas, né? Muitas vezes as nossas escolhas são erradas, acontece. Nós somos imperfeitos, né? E estamos aqui justamente buscando nos melhorar. Então, por isso que nós temos novas oportunidades todos os dias. Deus nos dá essa possibilidade. Todos os dias Ele nos dá a possibilidade de um novo recomeço. E a gente pode dizer, olha, ontem eu não fiz da forma que eu gostaria, que eu deveria ter feito, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade. E assim também nas nossas famílias, que nós possamos entender que, é claro, nós iremos falhar, nós somos humanos, mas que nós temos a possibilidade de todos os dias recomeçar e fazer diferente. Principalmente com aqueles familiares mais difíceis. Talvez um pai, né? A gente reclama muito
né, dos idosos, né? Porque vai ficando idoso, vai ficando teimoso, né? Não aceita, enfim. Mas nós temos que testar a nossa paciência, a nossa resignação. Nós temos que pensar que foi por intermédio deles que nós estamos tendo a oportunidade reencarnatória, ou bem ou mal, né? Talvez muitos de nós pensem assim, mas meu pai ou minha mãe, que seja, não foi o pai que eu gostaria, ele não me deu o amor que eu gostaria de ter recebido, mas a gente tem a oportunidade de oferecer esse amor que a gente gostaria de ter recebido. Ele não é perdido, né? Se você acha que não foi feito adequadamente com você, faça com o próximo, com o filho, se não for com o filho, com o sobrinho, com o amigo, com o companheiro, com a companheira. A gente tem possibilidades infinitas, né? Além dos nossos laços consanguíneos, nós temos os laços que nos unem, né? Seja no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, né? Em toda a nossa sociedade, nós estamos aí cercados por pessoas, né? Aquelas talvez que exigem mais a nossa atenção sejam aquelas que são as mais difíceis, ou que talvez a gente tenha maior dificuldade de entender. Todos nós aqui temos aquela pessoa que a gente olha assim e fala, ih, meu Deus, lá vem aquela criatura de novo, não é? Não é assim? No trabalho, às vezes um chefe que pega no nosso pé, né? No ambiente escolar, aquele colega que dá mais trabalho para a gente, né? Ou aquele professor que às vezes é mais exigente. No nosso lar, né? Aqueles espíritos que nós temos mais dificuldade em entender, mas talvez aí é que está justamente chamando para o nosso aprimoramento moral e espiritual, né? O que é que a gente tem que aprender com essa situação? Eu tenho uma amiga palestrante espírita também, que sempre diz isso, eu gosto muito de usar isso, né? Que ela fala, né? Quando a situação é difícil, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não merece, né? Na maioria das vezes, né? A gente acha que não merece, a gente se acha um espírito já, né? Muito evoluído, e a gente acha, meu Deus, né? Por que que eu estou passando por isso? Né? Eu não mereço. E a pergunta não é essa. A pergunta é, meu Deus, para que eu estou passando por isso? Não é por que eu estou passando por isso. A gente faz a pergunta errada. Para quê? O que é que eu preciso aprender com essa situação? Então, aquele espírito difícil que está encarnado dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, né, no nosso ambiente amoroso, enfim, para que ele está ali me alfinetando? O que é que eu preciso aprender com aquela situação? Eu preciso aprender a ter mais paciência? Eu preciso aprender a respeitar as escolhas do próximo? Eu preciso aceitar que ninguém é igual a ninguém e nem por isso nos torna melhores ou piores uns que os outros? O que é que eu preciso aprender com essa situação? Então é essa pergunta que nós temos que nos fazer, e mais que isso, né? Mais que a reflexão, depois da reflexão, é tentar colocar em prática aquele aprendizado. Então, a lição da noite, né, é justamente essa, a reflexão para a nossa semana, né, a tarefa de casa para nós, voltando para os nossos lares, é justamente essa, pensar sobre os nossos laços familiares, consanguíneos, né, os corporais, e os nossos laços espirituais. Quem são aqueles que eu identifico como afins e quem são aqueles que eu identifico como desafetos? E no caso dos afins, tá tudo ok, né? Porque a relação é boa, né? De afinidade, mas eu tenho que priorizar as relações com os desafetos. O que é que essa relação está mostrando para mim? O que é que eu preciso aprender? O que é que está faltando aqui que eu preciso colocar em prática?
e que nós possamos, então, todos voltarmos, né, para as nossas casas, para os nossos lares, refletindo sobre isso, e mais que a reflexão, possamos, né, colocar em prática esses ensinamentos para a nossa melhora moral e espiritual. É esse o meu desejo para todos vocês, para mim também, que estou aqui como aprendiz, assim como vocês, aqui nessa escola espiritual que é o nosso planeta Terra. E mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre gratificante, muito bom ver a casa cheia e ser recebida por vocês com tanto carinho. Muito obrigada. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Que assim seja. Pode fazer. Sim. Amado Mestre Jesus, vós que é todo amor, toda bondade infinita, e que ouve nossas orações suplicante, nesse momento suplicante te pedimos, teu olhar de compaixão, as pessoas as quais necessitam do teu auxílio, do teu amor, aquelas pessoas carentes de amor, obsediadas, depressivas, que possam nesse instante terem ânimo, terem paz. Irmãos nossos hospitalizados, internados, em consulta, recebendo remédio nesse momento material e espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos também, de uma forma geral, aos médicos, enfermeiros, nos hospitais, e que nós temos o Hospital do Japirão. Lembramos também daqueles nossos irmãos no mundo das drogas, como é difícil. Quem não tem um conhecido, um amigo, um familiar, é difícil estar nesta situação. E esses nossos irmãos no mundo das drogas possam sentir nosso pensamento positivo, nossas orações, abrir a mente nesse instante, distinguir o certo do errado, abandonando de vez o vício das drogas, se retirando à sociedade na prática do amor, da caridade. Um pedido geral aos países em guerra, países que há poucos dias atrás sofreram com os terremotos, muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas desabrigadas. Vamos nos colocar no lugar desses irmãos. Como é difícil não ter um teto para morar. Agora, em pensamento, vamos até nossos lares, entrando pela porta da frente, cada um de nós, em nossos lares, caminhando pela casa, aquele familiar agitado, nervoso, difícil. Nós também somos difíceis. Que esse familiar possa receber as energias políticas, balsâmicas, curadoras, de acordo com a necessidade. E o lar de cada um de nós, que reine a paz, o amor, a esperança. Dentro de instantes, cada um de nós vamos receber o passe ou a aplicação na sala ao lado. Ao sermos chamados, vamos entrar com fé. E de acordo com o nosso merecimento na noite de hoje, que possamos alcançar aquilo que viemos em busca. E sair desta casa aliviados, reconfortados com a fé elevada cada vez mais em Deus, em Jesus. E cada um de nós ter uma boa semana. E vamos ter sempre em mente que o amor é a semente da ação. Uma vez que lançamos esta semente com carinho, com verdade, a gente colhe paz e muitas felicidades. Boa noite a todos. E mais uma vez, agradecemos a palestrante da noite. Em nome de todos, agradecemos, Cacilda, e até a próxima oportunidade.
Que assim seja. De acordo com o seu tempo. Obrigada.